quero compartilhar com vocês uma palavra essa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos ler um pouquinho de Bíblia, tá? Então, para a gente começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 8. Salmo 8, verso 5. Diz assim: Tu o fizeste, todo mundo achou, amém? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de... Como é que é? Repete comigo. Honra. Fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Que eu quero começar a trazer ao teu entendimento essa noite, que o ser humano, quando foi criado por Deus, ele já foi criado com uma medida de honra. Há uma medida de honra para mim e para você. Não importa se homem ou se mulher. O ser humano foi criado por Deus um pouco menor do que os anjos e foi coroado de glória e de honra. Por que eu estou repetindo, pedindo para você repetir? Honra. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 1. Nós vamos entender um pouquinho. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 1, verso 6. Nós vamos ler mais Bíblia ainda. Malaquias 1, 6 fala assim: Ora, o filho deve honrar o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Vou parar por aí. O filho deve honrar o pai, o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Deuteronômio 5,16. Estou construindo um pensamento com você para a gente poder trazer a mensagem. Deuteronômio 5,16. Isso é conhecido demais de todos nós. O que diz aí, Deuteronômio 5,16? Pode ler alto? Fala alguém alto aí para mim. Brada. Isso aí. Honra teu pai e a tua mãe. O que isso tem a ver, ô Marcos, com um culto de homens? Amados, Deus prioriza na vida de cada um de nós a honra. E a nossa vida, para que nós venhamos ser bem-sucedidos em todos os aspectos, deve ser uma vida que entenda o que é honra. Então ele fala: se eu sou pai, Deus falando dele mesmo, onde está a minha honra? Deuteronômio 5,16. Honra a teu pai e a tua mãe. Ou seja, a honra, ela precisa estar presente nos nossos relacionamentos. No nosso relacionamento com Deus, tem que ter honra. Mas no nosso relacionamento com o nosso semelhante, com os nossos pais, tem que ter honra. No nosso relacionamento financeiro com Deus, tem que ter honra. Provérbios vai dizer, abre aí. Provérbios 3, verso 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros
assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios ou os teus lagares. Aí alguém vai pensar, já vem ele para falar sobre dinheiro. Não, eu estou querendo trazer para você a consciência do que a honra promove na minha vida e na sua vida. Deuteronômio 5,16 vai falar assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. Quando nós começamos a desenvolver um comportamento de honra nos diversos relacionamentos que nós temos na vida, a nossa vida tende ao sucesso. Se eu desenvolvo um relacionamento de honra com o meu Deus, a minha vida vai ser um sucesso. Se eu desenvolvo um relacionamento de honra com os meus pais, a minha vida vai tender ao sucesso. E agora, pasmem, vamos lá. Você vai abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Você vai vendo por onde a honra se estende. Honra a Deus, honra aos pais. Daqui não tem, ninguém tem como fugir dos diversos relacionamentos. Quem aqui não é cristão é filho. Tem pai e tem mãe. Então a Bíblia diz que você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Se você é cristão, você precisa honrar o seu Deus e também o seu pai e a sua mãe. E agora, se você é filho, se você é cristão e não é casado, você está incluído em honrar alguma coisa. E se você é filho, se você é cristão e se você é casado, você tem mais uma honra para desenvolver. 1 Pedro 3, verso 7. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria. Fazendo o quê? Como é que está escrito aí? Dando honra a quem? Amado, não tem jeito. Você nasceu com uma medida de honra. Salmo 8, verso 5. Um pouco menor que os anjos o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Você nasceu com uma medida de honra para ser honrado e você nasceu com uma medida de honra para honrar. Então não tem por onde você fugir. Por quê? Porque a honra, ela faz parte da cultura do reino. Cada país, cada região tem uma cultura que lhe é peculiar. Correto? O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma cultura voltada, para o samba. Então a música, o samba faz parte da cultura do Rio de Janeiro. Você vai lá em Portugal, o fado faz parte da cultura de Portugal. Você chega aqui em Miraí, tem alguma coisa aqui que faz parte da cultura do local também. Eu não sei o que é, porque eu não conheço bem a cidade. Mas tem algo que faz parte da cultura do local. Você vai em outra cidade, tem alguma coisa que diferencia aquele local culturalmente. E o reino de Deus é diferenciado pela cultura de honra. Então, quando nós começamos a entender que a honra faz parte de um princípio do reino de Deus, nós precisamos começar a nos preocupar a quem nós devemos honrar. Porque essa medida de honra foi depositada pelo próprio Deus quando da criação do ser humano, do homem. Seja ele crente, seja ele não crente. O homem, o ser humano, gente, foi criado, diz o Salmo 8, verso 5, com uma medida de honra. E essa medida de honra, ela tem que ser descoberta para que eu saiba o meu valor quanto à honra que eu devo receber e para que eu saiba também como valorizar as pessoas que precisam ser atingidas pela honra que eu vou dispensar. Então a honra faz parte da cultura do reino. Se você está vivendo no reino, a honra precisa fazer parte da sua vida. A honra tem que ser uma prática na sua vida. Você precisa praticar a honra. Honra a Deus, não é isso? Nós lemos aqui em Provérbios 3:9,
Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Então, aquilo que você traz para ofertar, aquilo que você faz, que você traz para entregar a Deus, é uma medida de honra que você está entregando para Ele. Então, eu e você temos uma medida para honrar o Eterno. Aí, quando vem em Deuteronômio 5,16, vai falar assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. Então, meu querido, se você não é casado, se você não é cristão, mas aqui essa noite você é filho, então saiba que para que a sua vida se desenvolva de uma forma satisfatória, você precisa praticar a honra dentro da sua casa para com o seu pai e com a sua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. Não é isso que está escrito aí? Então essa noite não tem como ninguém ficar excluído de nada. Ah, eu não sou crente, não tenho que honrar a Deus, mas você tem pai e mãe. Então você precisa aprender a honrar pai e mãe. Ah, mas eu já honro meu pai e a minha mãe. Você precisa aprender a honrar o teu Criador. De que maneira, Marcos? Honrando ao Senhor com as primícias, com o melhor que você recebe. Com a primícia da tua renda. Honra, querido, presta atenção numa coisa. Toda medida de honra tem uma recompensa. Toda honra que você pratica tem uma recompensa. Deuteronômio 5,16 vai falar: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem todos os dias da tua vida, e sejam prolongados os dias da sua vida. O segredo da longevidade, honrar pai e mãe. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda, e vão se encher de mosto, né? Vai se encher de vinho o teu depósito. Então toda medida, toda honra que você dispensa, essa honra tem um retorno para você. Então eu preciso aprender a descobrir que à medida que eu honro, eu sou recompensado. Ok? E aí 1 Pedro 3,7 vai dizer o seguinte, falando para os casados: exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil, co-herdeira do dom da graça da vida. Completa aí o finalzinho do versículo. Qual é o retorno que você tem quando, quem é casado, qual é o retorno que ele tem quando honra a esposa? O que diz aí? Opa, para que não sejam impedidas ou interrompidas as vossas orações. Querido, aprenda uma coisa: Deus não se manifesta onde tem desonra. Num lar aonde não existe honra, é impossível Deus se manifestar. Num lar onde não existe honra, é impossível Deus operar alguma coisa. Marido, honra sua mulher, para que as vossas, a oração dos dois, não seja impedida ou interrompida. Então, se dentro de um relacionamento familiar não existe honra de filho para pais, não existe honra de marido para mulher, Deus está longe desse lar. Pode profeta profetizar, pode apóstolo abençoar, pode quem for vir da onde for para liberar a palavra, que não acontece nada, porque Deus não se apresenta em ambiente de desonra. A oração não passa, a oração não chega nem perto de Deus. Está escrito aí, não estou inventando não. Só que nessa bendita noite, eu vim aqui para trazer uma palavra para que você comece a entender a importância da honra dentro da sua família. No seu dia a dia, nos seus relacionamentos, dentro da sua convivência. Não adianta eu vir a cada domingo para a igreja, não adianta eu me gastar, não adianta eu me entregar, não adianta eu ser o melhor obreiro dentro da casa do Senhor, se dentro da minha casa a desonra opera.
não vai acontecer nada, eu não vou para lugar nenhum, eu vou culpar a igreja, vou culpar a apóstola, vou culpar Deus, quando na verdade eu estou sendo o canal para que a minha vida esteja travada. Está escrito aí na minha Bíblia e na sua Bíblia. Honra o seu pai e a sua mãe. Não é isso? Lá em Deuteronômio. Para que tudo te vá bem. Se você não está honrando pai e mãe, alguma coisa na sua vida com certeza está indo mal. Honra o Senhor com as primícias da tua renda, para que haja o quê? Mantimento, para que haja abundância nos teus lagares. Se a sua vida financeira está minguando, se a sua vida financeira está estreita, faça uma reflexão e reveja qual é a honra que você está dando ao Eterno. Então a honra precisa estar percorrendo dentro da nossa corrente sanguínea. Eu preciso respirar isso, eu preciso entender isso, eu preciso absorver isso. Então, honra para com Deus, honra para com os pais e honra para com a minha esposa. Eu preciso saber honrar a minha esposa, senão, ainda que ela esteja orando por mim, a oração dela não vai ser ouvida. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Não adianta eu jejuar, não adianta eu orar, não adianta eu suplicar, não adianta eu me humilhar. Ah, Senhor, eu estou me humilhando na tua presença. E dentro de casa, o ambiente, a atmosfera que prevalece é da desonra. Deus não vai se manifestar. Salmo 8, verso 5 vai dizer, volto a repetir para você entender, de glória e de honra o coroaste. Honra faz parte dos princípios de Deus. Se eu não entendo o que é honra, se eu não consigo operar num ambiente de honra, Deus está longe de se manifestar naquele ambiente que eu me encontro. Zangue-se comigo, fique chateado comigo, mas eu não posso deixar de dizer a verdade para você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada há que possa se contrapor à verdade, amigo. Se essa verdade está rasgando dentro de você, ainda há tempo de nós mudarmos a nossa postura. E aí você vai falar assim, Marcos, mas como é que eu vou entrar nesse clima de honra? Eu nunca vivi isso, eu não sei disso. Amado, presta atenção. Eu vou dar uma dica aqui preciosa para os casados e para aqueles que querem casar também. Você já vai partir sabendo alguns segredos. 1 Pedro 3,7 está dizendo aqui, olha só. O marido precisa conviver a vida cotidiana. O que é a vida cotidiana? É o nosso dia a dia, não é isso? É o dia a dia. No dia a dia, o meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com aquela pessoa que Deus separou para estar ao meu lado, precisa ser um relacionamento onde eu promova um ambiente de honra para ela estar. Se não, pode qualquer um orar, posso eu jejuar, pode ela estar orando por mim, ora por mim aí para acontecer, ora por mim aí para o negócio romper, coitada, ela vai orar, mas está operando no ambiente da desonra, a oração não vai passar do teto. A Bíblia está dizendo isso, para que não sejam impedidas as vossas orações. Honra significa princípio de conduta de uma pessoa que se comporta de modo virtuoso, de modo honesto, cujas qualidades são consideradas. Honra, respeito por pessoas que merecem destaque, merecem ser homenageadas. Honra fala de credibilidade. Honra fala de reconhecimento. Honra é elevar uma pessoa à sua devida posição.
Quando a Bíblia fala que eu preciso honrar meu pai e a minha mãe, significa que eu preciso elevá-los à posição que eles merecem. Significa que eu preciso reconhecê-los. Significa que eu preciso dar crédito a eles. Significa que eu preciso destacá-los, homenageá-los. Quando a Bíblia fala que eu preciso honrar o Senhor, significa que eu preciso dar o destaque que Ele merece, a homenagem que Ele merece, colocar Ele no lugar que Ele merece. Quando a Bíblia fala que eu preciso honrar a minha esposa, significa que eu preciso reconhecê-la, significa que eu preciso dar o destaque que ela merece, que ela precisa ser elevada à posição que ela merece. Ok? Ficou claro? Deu para entender o que é honra? Então isso é honra. Se você não guardou nada, guarde. Honra é elevar uma pessoa à sua devida posição. No grego, a palavra que define honra é timê, que significa na nossa língua, no português, valor. Honra fala de valorizar. Ok? Então honra fala de valorização. Honra teu pai e a tua mãe, valorize o teu pai e a tua mãe. Honra o Senhor com as tuas primícias, valorize, dê o devido valor ao Senhor. Honra, maridos, honrem a sua esposa para que as vossas orações não sejam impedidas. Valorize a sua esposa para que a sua oração não seja impedida. Quando se fala de honra, se fala de reconhecimento, se fala de elevar alguém à sua devida posição. Fala-se de valorização. Honra aponta para valores, para valor, ok? A gente vai aprofundando um pouquinho. Abra sua Bíblia agora no livro de Provérbios, capítulo 31. Essa dica aí, só os casados têm esse privilégio. E hoje você vai descobrir o privilégio que você tem. Provérbios 31, verso 10 e 11. Eu vou ler na minha versão e eu sei que tem outras versões ali. Olha só, mas comece a prestar atenção em tudo que foi construído aqui falando de honra. Guarda que honra é valor, guarda que honra é reconhecimento, guarda que honra é elevar alguém à sua devida posição. E aí você vai entender o que o Provérbios fala. Provérbios 31, verso 10. Isso é um privilégio dos casados e um privilégio para quem vai casar. Já vai sabendo o que te espera. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor. Honra fala de quê? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela. E a minha versão fala assim, e a miséria jamais chegará na sua casa. Aí eu vou ler aqui outras versões. A minha versão é a King James, atualizada. E aí fala assim, e a miséria jamais chegará na sua casa. A Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma outra versão, uma edição com notas para jovens, fala assim, esse mesmo versículo. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Tá vendo aí, maridão? Presta atenção que você tem do seu lado alguém com habilidade para fazer você ganhar dinheiro. Mas para isso, você tem que estar alinhado com a honra. Senão a sua oração não é ouvida e nem a dela. Outra versão. Da Nova Versão Internacional, NVI. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Almeida Revisada da Imprensa Bíblica. Mulher virtuosa, quem a pode achar?
o seu valor muito excede ao de joias preciosas. O coração do seu marido confia nela, e não lhe haverá falta de lucro. Às vezes a gente está na mó pindaíba, vivendo a mó dureza, que a gente não consegue enxergar o valor de quem está do nosso lado. Às vezes a dificuldade financeira que nós estamos passando é porque a gente não sabe dar a honra a quem Deus determinou que tem que ter honra. Às vezes as coisas estão mal na nossa vida profissional, na nossa vida no trabalho, está desempregado, está sufocado, porque a Bíblia vai dizer, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, por falta de conhecimento, nós tomamos algumas atitudes que prejudicam a nossa própria vida. Você prestou atenção nas diferentes versões que estão aqui desse versículo? Uma fala o seguinte, ó, a miséria jamais vai chegar na sua casa. A outra fala, você nunca vai ficar pobre. A outra fala, nunca vai lhe faltar coisa alguma. A outra fala, e não lhe haverá falta de lucro. Tudo relacionado à finança. Tudo relacionado a uma vida financeira. Então, para você que ainda não é casado, eu te deixo a dica. Comece a pensar em de que maneira você vai valorizar a sua esposa. Porque, meu amigo, se você seguir esse caminho, se você conseguir entender o que é honra dentro de uma casa, dentro de uma família, honrando pai e mãe, honrando a Deus, honrando a sua esposa, amado, a sua vida financeira tende ao sucesso. Não tem outra maneira, não estou inventando nada, a Bíblia me garante, a Bíblia me diz isso. E aí você vai entender, juntando todas essas versões, se você não quer ficar sem lucro em todos os negócios que você fizer, se você não quer ter falta de nada, se você não quer viver na miséria, se você não quer ser pobre, tudo isso são variações das traduções do texto. Logo, para você viver fora do fracasso financeiro, você tem que conhecer e saber valorizar a mulher que você tem. Não sei se essa era a palavra que você estava esperando para essa noite, mas essa é a palavra que Deus está trazendo para você, para começar a quebrar a estrutura de limitação financeira na sua vida. Se na sua vida financeira alguma coisa está amarrada e você como caramba, realmente eu estou operando na desonra, muda, amigo. É tempo ainda de virar o jogo. É tempo ainda de você começar a valorizar a mulher que você tem. Quem achará o seu valor? Vamos lá. Valor. Valor. O que significa a palavra valor? Montante, custo, relevância ou importância atribuída a algo, significância ou importância que se reconhece a alguma pessoa ou a algo. Valor, preço atribuído a uma coisa, relação entre a coisa apreciável e a moeda corrente do país. Isso é valor. Aí eu pergunto para você, quanto vale a pessoa que está ao seu lado e que é alguém que, se você estiver operando num ambiente de honra com ela, a Bíblia diz aqui, ó, a miséria nunca vai chegar na tua casa. Você nunca vai ficar pobre. Não vai ter falta de lucro. Nada vai te faltar. Está escrito aqui, querido. Está escrito. Então, valor, olha só, mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Valor significa, vou repetir para você, se você não guardou nada, é a relação entre a coisa apreciável e a moeda corrente do país. Valor, você vê um relógio na vitrine, você aprecia aquele relógio e na moeda corrente do nosso país, aquele valor daquele relógio tem um preço.
É R$1.000, é R$2.000, é 500, é 100. Se for réplica é mais barato, se for piratão é quase de graça, não é assim? Tudo tem um valor. Então a Bíblia vai dizer assim, o valor de uma mulher, o valor de uma esposa. Então, qual é o valor que você pode atribuir a quem Deus colocou do teu lado? Valor é... Vou repetir aqui, porque até eu estou com dificuldade de guardar. Relação. Relação. É a relação entre a coisa apreciável e a moeda corrente. O quanto você aprecia é o quanto você vai valorizar e querer pagar o preço. Posso ouvir um amém, não? Amém? Você concorda, querido? Concorda? Depois vocês se acertem aí com a apóstola Terezinha, que foi ela que me chamou para vir aqui. Então, valor, preço que se paga ou se recebe por alguma coisa. Qualidade que faz com que algo se torne importante para alguém. Isso não sou eu que estou inventando, não. Isso tudo é definição que você vai encontrar no dicionário no Michaelis, você vai encontrar no dicionário online em português. Tudo isso aqui são significados retirados do dicionário. Não é coisa da minha cabeça, não. Então, o marido precisa saber quanto custa a sua mulher. Quando eu começar a compreender o valor que ela tem, e hoje você já descobriu que toda atitude de honra gera uma recompensa. Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. Honra o Senhor com as tuas primícias, que vão se encher os teus celeiros. Honra a mulher, que as vossas orações não vão ser impedidas. Valoriza essa mulher virtuosa, que a miséria não chega na sua casa, você não vai ficar pobre, você não vai ter falta de lucro, e vai tudo ir bem contigo no que você resolver realizar. Mas eu preciso entender que a honra a essa mulher precisa se fazer, a minha casa, o ambiente no qual eu vivo, precisa estar debaixo de uma atmosfera de honra. Se dentro da minha casa tiver uma atmosfera de desonra, Deus está impedido de se manifestar ali. Guarda isso na sua cabeça. Presta atenção, porque a coisa é séria. Você sabe quanto vale a sua esposa? Eu não quero nem falar aqui de, porque eu sei que isso já acontece. Não quero falar aqui de salão de cabeleireiro, manicure, comprar um sapato, comprar uma roupa. Não quero entrar nesses valores, porque eu sei que isso aqui acontece. Todo mundo chega numa sexta-feira e fala, vem cá, querida, você está precisando fazer a unha? Toma aqui, vai lá e vai fazer a sua unha. Isso é normal. Já faz parte do nosso dia a dia. Antes da mulher mostrar que a sola do sapato está furada, você, querido, você está precisando de um sapato novo. Vai lá. Isso é normal. Não é isso? Nós já fazemos isso, já é uma prática nossa. Não precisa a mulher ficar choramingando, pedindo, dizendo que está precisando. Não! Duvido que isso aconteça. Não precisa a mulher falar, o sapato, se eu ajoelhar na igreja, vão ver a meia. Não precisa ela falar isso para a gente. Nós temos a sensibilidade de perceber que está na hora de dar outro. Então, eu não quero falar dessas coisas. Mas qual é o valor que nós precisamos dispensar para as nossas esposas? Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Não sei se eu vou ter tempo, de discorrer sobre tudo. Efésios capítulo 5. Vamos lá. Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e por ela se entregou, para que se santificasse, tendo-a purificado pela lavagem da água com a palavra, a fim de que ela se apresentasse a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula,
nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas que fosse santa, e a versão da Sociedade Bíblica Britânica fala assim, ó, santa e sem defeito. Alguém tem essa versão aí que fala sem defeito? Beleza? Está escrito aí? Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e por ela se entregou. A sua esposa vale a medida da sua entrega. A sua esposa vale o quanto você se entrega. E a Bíblia faz uma analogia da mulher com a igreja. Igreja, mulher. Aonde Jesus se entregou pela noiva, a fim de apresentar essa noiva a si mesmo. Aí vai dizendo a Bíblia, sem mancha, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas também santa e sem defeito. O que eu quero dizer com isso, querido? Quem dá padrão à mulher é o homem. Ah, porque minha mulher é assim, minha mulher é assado. Você dá o padrão a ela. Você e eu, nós temos a habilidade de acertarmos os defeitos das mulheres. Da mesma maneira, presta atenção, da mesma maneira que uma mulher ao meu lado e ao seu lado, tendo a devida honra, ela tem a habilidade, é inerente nela. Há uma unção nas mulheres de nos fazerem prosperar. Não precisa ela fazer nada não. Basta você honrá-la na medida que ela merece como mulher. Basta você honrá-la na medida que já está estabelecido para ela. Lembra que nós falamos que Salmo 8, verso 5, quando nós fomos criados um pouco menor que os anjos, mas de honra, glória e honra nós fomos coroados. Então já existe uma medida de honra. Quando eu consigo honrar a minha esposa na medida de honra que está separado para ela, eu não vou ficar pobre, eu não vou ter falta de lucro, a miséria não vai chegar na minha casa. Então, à medida que a habilidade, a unção que a mulher tem para me fazer prosperar financeiramente, dentro da medida que eu a honro, da mesma maneira, o marido tem a habilidade de acertar alguns defeitos na mulher. Tem gente que convive com mulher defeituosa a vida inteira porque ainda não se posicionou. Tem coisas que o homem vai dar o padrão, é ele, goste ou não goste. Fique de bico ou não fique de bico. Fique de cara feia ou não. É você que tem que dar o padrão. É você que tem que determinar como a coisa é. Porque senão daqui a pouco os papéis se invertem. Alguém está mandando na casa que não tem que mandar. Quem é o sacerdote é o homem. Por isso o homem tem um nível de unção, um nível de autoridade para tratar com defeito de mulher. Guarda isso para você. A fim de apresentá-la santa sem defeito, o valor da sua mulher é estabelecido pelo quanto você se entrega e se dá por ela. O quanto você se doa. E esse se doar, querido, está englobando também alguns aborrecimentos que você não precisa evitar. Tem gente que deixa a mulher fazer o que ela quer para não se aborrecer. Vai ficar engolindo sapo a vida inteira. Tem gente que deixa a coisa aí, prefiro não me aborrecer. É melhor se aborrecer e trazer padrão do que ficar vivendo num ambiente de desonra. É melhor se aborrecer 1, 2, 3 vezes, até ela entender que a voz ativa é a tua, do que você ficar vivendo na desonra a vida toda. Então tem coisas que nós não podemos deixar passar. Tem coisas que nós não podemos ser coniventes. Tem coisas que nós não podemos compactuar. O homem é que dá padrão ao lar para que alguns defeitos das mulheres sejam acertados. Senão, vai ficar defeituosa a vida inteira e você vai conviver com isso a sua vida toda e mais 6 meses. Vamos lá.
O homem é responsável por dar padrão à mulher em todos os aspectos. É o homem que faz a mulher que ele tem. O homem tem habilidade para transformar uma mulher defeituosa numa mulher virtuosa. E o que é uma mulher virtuosa? Vamos lá, para você entender. Virtuosa, aquela que tem virtudes. Virtude significa disposição firme e constante para a prática do bem, força moral e valor. E no hebraico, a palavra virtuosa significa, presta atenção nisso, olha só como é que às vezes a gente convive com algumas dificuldades porque nós queremos. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te liberte de toda omissão nessa noite. Virtuosa no hebraico significa rica, próspera, ousadamente corajosa, forte, guerreira poderosa. Mulher virtuosa, o seu valor, se você conseguir trabalhar os defeitos da sua mulher e transformá-la numa mulher virtuosa, olha o que você vai ter do teu lado. Se a gente conseguir entender o que é operar numa atmosfera de honra, de valorização, de reconhecimento e por aí vai, o que nós já falamos, querido, a nossa vida familiar tende ao sucesso. Aí eu quero te ressaltar para uma coisa. Olha só o que virtuosa representa. Firme, constante para a prática do bem, aquela que tem força moral e valor, rica, próspera, valorosa, ousadamente corajosa, forte, guerreira, poderosa. Você notou a ausência de um adjetivo aí que às vezes a gente fica procurando, achando que vai encontrar? Dentre essas palavras todas, o que ficou faltando? Amorosa. O que ficou faltando? Você não encontra para virtuosa a definição de perfeita. Você não encontra a definição de perfeita. Por quê? Quem vai ajustar essa perfeição? Sou eu e você. Cristo se entregou. Marido, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou para ela, a fim de apresentar-se a si mesmo santa, sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Então, a perfeição que eu espero, quem tem que trazer o padrão sou eu. A perfeição que eu almejo, quem tem que lapidar o diamante bruto sou eu. Mas às vezes a gente fica querendo que a coisa seja perfeita sem esforço nenhum, sem trabalho nenhum. Mas eu preciso aprender a me entregar. E quando eu me entrego, eu às vezes me aborreço, eu às vezes tenho que falar algumas coisas, eu às vezes tenho que corrigir. Se eu me mantiver tentando evitar algumas coisas, eu vou viver numa atmosfera de desonra a vida toda. Queria que você atentasse para esse detalhe. E aí eu quero que você volte para a gente encerrar aqui. Tá? Já falei de honra, já falei de valor, já falei de virtude. Honra no grego é valor, ok? Toda honra tem uma recompensa. Aí você volta comigo agora para o livro de Provérbios 31, para a gente encerrar. Falando dessa mulher que tem valor. Verso 10 e 11, não é isso? Nós vimos que a miséria, na minha versão, a miséria jamais chegará à sua casa. Aí eu quero que você pule comigo para o verso 28. Diz assim o verso 28 do mesmo capítulo 31. Seus filhos, falando dessa mulher, seus filhos fazem questão de elogiá-la. E o seu marido proclama elogios.
num ambiente onde a atmosfera de honra opera, até os filhos são influenciados. Se os seus filhos não veem você honrando a sua esposa, fatalmente eles vão desonrar a mãe. Se os seus filhos não forem habituados a estarem numa atmosfera de honra, dificilmente eles vão ser filhos que saibam honrar. Porque Deus não opera em ambiente de desonra. Aí o verso 28 nos ensina aqui, olha só, os seus filhos fazem questão de elogiá-la, e seu marido proclama elogios. Se você quer que o seu filho aprenda a honrar pai e mãe, comece a ensiná-los honrando a sua esposa. Se você quer que os seus filhos saibam o que é honra, crie-os num ambiente de honra. Se você quer que os seus filhos elogiem a mãe, elogie-a como esposa. A mulher gosta de ser elogiada, amigo. A mulher gosta de receber elogios. E isso não é uma cultura secular. Como eu falei aqui, honra é uma cultura do reino. Está tudo escrito aqui, ó. Se nós começarmos a ler a palavra com entendimento, algumas regras que a palavra nos mostra, a nossa vida em família, a nossa vida de marido e mulher, a nossa vida de pais e filhos, a nossa vida profissional, a nossa vida ministerial, a nossa vida espiritual, vai tomar um outro rumo. Mas eu preciso entender o que a palavra diz, o que a palavra libera, e eu preciso praticar. Então, se num ambiente de desonra Deus não opera, quando eu começo, isso é para quem é crente, para quem não é crente, para qualquer um, são princípios estabelecidos por Deus. Quando Ele criou o homem, Ele criou esse homem com uma medida de honra. Então, honra faz parte da cultura do próprio universo. A Bíblia vai dizer, os céus proclamam a sua glória, e o firmamento a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. A própria natureza, tudo que existe na natureza faz menção à glória do eterno, honra o eterno. Então honra, essa linguagem de honra, de reconhecimento, faz parte da essência do próprio Deus. E que nessa bendita noite, essa essência esteja sendo transferida e introduzida na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, em nome de Jesus. E se você concorda, recebe, pode dar um brado dizendo amém! Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Amém. Irmãos, é tão interessante a palavra de Deus, porque às vezes você lê e às vezes não consegue entender, mas palavras como essa são riqueza para você guardar para toda a sua vida.